justamente sobre este assunto que nós vamos conversar agora ao vivo com a Lígia Pimentel, sócia fundadora da Agrifato, participa ao vivo conosco pela internet do Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Lígia, o ministro ele encerra falando a respeito das comemorações em torno deste elemento e aí da volta, né, claro, das exportações, da possibilidade de exportar carne bovina para a China. Este é um momento que é importante, era esperado, veio até rápido ainda do mês de março. Como que pode-se avaliar este cenário agora? E a pergunta que fica, existe uma demanda reprimida chinesa por carne bovina? Dá para dizer isso, Lígia? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. O caso veio, sim, em linha com as expectativas, acho que especialmente as nossas aqui internas. O mercado comentava muito de uma reabertura ainda mais rápida, né? Ainda naquela conferência que o ministro fez, aquela videoconferência que o ministro fez logo depois que saiu a contraprova do laboratório canadense, né? Mas, de fato, acho que estava um pouco apertado. Nossa visão naquele momento era que tinha acabado de sair a contraprova, a Organização Mundial de Saúde Animal, na sequência, mas ainda 2 dias depois, manteve o status de insignificância de risco para o Brasil para essa doença, né, a vaca louca, na sua modalidade clássica, né, na sua manifestação clássica. Então, ficou provado ali que o Brasil não tinha risco sanitário. E no dia seguinte, isso aconteceu entre sexta e terça-feira. Na quarta-feira de manhã, o ministro teve uma reunião aí com as autoridades chinesas. A gente falou, puxa, acho que está um pouco apertado, acho que a China é um pouco mais burocrática do que isso, vai querer analisar os documentos, tudo que vai receber ali empacotadinho, né? E talvez deva ficar para a viagem da missão brasileira à China. E de fato foi o que aconteceu. Essa expectativa interna aqui da Agrifato se concretizou, tá? E agora a gente deve retomar os embarques. Nós tínhamos escalas curtas, o produtor ele está com pastagem aí em boa parte das praças produtoras brasileiras, então ele estava de fato aguardando o retorno para voltar a negociar. Escalas de boi estão curtas, obviamente os frigoríficos vão querer retomar os embarques aí o mais rápido possível, e isso deve pressionar positivamente as cotações pecuárias, e nós vamos sair aí desse limbo em que a gente se encontrava por conta de um pseudo problema sanitário. Nós nem temos um problema sanitário, né? Era uma ocorrência aí espontânea degenerativa que não acomete o restante do rebanho, nem o ser humano. Lígia, nessas primeiras semanas, a partir de agora, né, após a volta das exportações de carne bovina para a China, como que deve se comportar? O que pode se esperar do comportamento das ofertas da indústria frigorífica exportadora, principalmente, em relação ao boi que entra no padrão China? Olha só, como as escalas vinham encurtadas, né? Tanto os frigoríficos estavam segurando ali para não fazer escala sem poder abater esse animal, sem poder exportar essa carne, quanto os próprios pecuaristas não queriam negociar nos valores mais baixos, com componente de suporte nas pastagens, o que vai acontecer agora é uma pequena corrida para preencher essas escalas, né? Então o que a gente espera é uma firmeza do mercado, um pouquinho mais de apetite por parte dos frigoríficos, principalmente os exportadores, mas acho que vai valorizar aí praticamente para todo mundo, certo? E a gente deve observar um apetite maior, inclusive dos exportadores, para compensarem essas semanas sem certificar, eles precisam se reabastecer e acho que eles vão entrar com tudo para tentar compensar já a partir da próxima semana o que for possível compensar em termos de volume exportado. E aí a gente pergunta sobre a indústria, agora a produção pecuarista. O que você acredita como que você acredita que deve ser o comportamento desse pecuarista que tem este produto, que tem esse boi China no pasto neste momento? Olha, com certeza o pecuarista só vai aceitar negociar se forem valores mais altos, né? Então ele está esperando aí a notícia positiva e agora vai ser aquele momento de queda de braços novamente. A indústria vai voltar oferecendo, o pecuarista vai negociar, tem que ser um valor mais alto para sair negócio. Então a perspectiva de curto prazo agora é que o pecuarista saia ganhando essa queda de braço e consiga vender sua produção um pouquinho mais valorizada. Agora, com esse retorno de China, essa demanda, entre aspas, adicional, né? Essa demanda importante que retorna à mesa de negociação. Lígia, como que a volta das exportações de carne bovina para a China e um boi China mais valorizado a partir de agora pode influenciar no preço do boi comum, tanto nas praças que têm indústrias que podem exportar para a China, quanto naquelas que não são atendidas, que não têm plantas habilitadas para este cenário?
Olha, assim como as praças que têm menos plantas habilitadas, exceto o Pará, tá? Porque foi onde aconteceu, é onde se identificou a ocorrência, exceto o Pará. Nas praças frigoríficas que têm menos plantas habilitadas, como por exemplo Mato Grosso do Sul, a gente viu um sofrimento um pouquinho menor das cotações, né? Houve sim queda, mas uma queda proporcional menor, tá certo? Agora a gente deve ver o efeito inverso, né? As praças que têm plantas habilitadas devem ser, a gente deve observar uma valorização um pouquinho maior também, uma volatilidade maior também como consequência, tá certo? Então, muito possivelmente a gente vai ter esse movimento compensatório, vamos observar e vai ser importante a gente voltar a esse fluxo e voltar à normalidade do mercado, reduzindo essa volatilidade, né, esse estresse que causa no bolso do produtor, na confiança do produtor naquela negociação, né, a previsibilidade de que os componentes do mercado não sejam tão imprevisíveis assim. Lígia, passando esse primeiro momento, as próximas semanas, quando o mercado vai buscar uma estabilidade, qual que é a realidade que nós devemos ter no mercado, considerando que a China ficou um tempo sem fazer essas aquisições de carne bovina, a indústria vai ter que recuperar os seus dias de trabalho garantidos, as suas escalas, e temos também ainda outras questões. Uma delas é a norte-americana. Os Estados Unidos devem produzir menor quantidade, menor volume de carne bovina. Eles estão naquele ciclo de baixa de produção. E ainda teve, nas últimas semanas, esse rumor de mercado de peste suína africana na China, surto em algumas áreas. Como que isso deve fluir para o mercado de carne bovina brasileiro, principalmente no segundo semestre? Num contexto internacional, considerando os principais players, a gente tem os Estados Unidos entrando em fase de liquidação de fêmeas já no segundo ano. Então, portanto, os Estados Unidos estão um pouquinho mais à frente na virada de ciclo pecuário para uma liquidação de fêmeas. A gente começou esse movimento de uma forma mais intensa, não faz ainda 12 meses, né? Não faz tanto tempo. Então, muito possivelmente vai ter uma liquidação nos Estados Unidos, depois vai faltar o produto, né? Mas num primeiro momento a gente vê uma oferta aí mais ou menos razoável. Pelo lado do Brasil, também, a gente começou a liquidação exatamente porque tem oferta, os preços se deprimem, o produtor fica desanimado, liquida. Lá na frente, muito possivelmente, nós vamos ver a combinação de dois mercados importantes, Brasil e Estados Unidos, se unindo em uma fase de alta de ciclo, que é muito raro acontecer, tá? Normalmente os ciclos pecuários desses dois países não são alinhados, eles são bem independentes. Então nós vamos ter uma falta de carne, um déficit produtivo de carne lá na frente entre 2025 e 2026, muito provavelmente, bem considerável, porque está partindo de dois dos maiores players globais fornecedores de carne bovina, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante. Quando a gente olha pelo lado de China, a China, apesar de estar crescendo num ritmo cada vez mais baixo, né, decrescente, ainda assim a gente registra crescimento para a economia chinesa. Isso significa o quê? A cada crescimento, né, da economia chinesa, a gente vê mais pessoas saírem debaixo da linha da pobreza para acessarem proteínas de maior qualidade, tá certo? Então, isso reforça a necessidade da China por carne bovina, inclusive. Nós também tivemos aí uma notícia positiva de que a Indonésia aumentou a sua cota de importação de carne bovina brasileira para 100 milhões de toneladas. Então, assim, são notícias muito positivas vindas do fronte internacional, tanto para um prazo mais curto, agora pensando em 2023, 2024, pelo lado das exportações, tá? Esse cenário ainda deve se manter em 2025 e 2026, e a partir desse biênio, 25-26, a gente ainda deve unir a esse cenário uma retomada aí da alta dos preços do boi gordo, principalmente direcionada pelo ciclo pecuário, que ainda vai ser combinado com o norte-americano. Então, você veja, a gente tem para o médio prazo uma sustentação de demanda por parte do mercado internacional, apesar do nosso mercado doméstico estar bem combalido, tá bom? Nós estamos com os menores níveis de consumo per capita de carne bovina últimos 25 anos, mas o mercado internacional vai continuar abocanhando uma parte da nossa produção. Tá? Então a gente vai continuar exportando proporcionalmente mais frente à nossa produção. E lá na frente, depois que a gente tiver liquidado fêmeas, tiver reduzido a capacidade produtiva do nosso rebanho, a gente vai voltar a ver os preços subirem e ainda dentro de um contexto internacional positivo.
Lígia, nós já íamos encerrar a entrevista e aí o Anísio Franco, aqui do interior de São Paulo, mandou uma pergunta bem interessante sobre os anos 25 e 26. Ele questiona se neste momento, quando chegarmos a esse ponto, se a indústria frigorífica não exportadora, ela teria dificuldades muito graves de operação no Brasil. Essa pergunta é excelente, obrigada, Anísio. Um abraço aí para você. De fato, nesses momentos, principalmente a indústria não exportadora, né, ela tem uma dificuldade maior de lidar com essa alta do boi. A matéria-prima fica mais cara, então o custo de produção aumenta, né? E normalmente o preço da carne ele não consegue ser repassado na mesma medida, porque o consumidor doméstico ele tem uma resistência maior a essas explosões do preço no varejo, né? Principalmente ocasionada aí por um cenário de desemprego, juros altos, inflação, que é algo que dentro dos boletins focos que tem mostrado revisões aí desses indicadores têm sido revisados para cima, né? Tanto inflação quanto taxa de juros, por exemplo. Então há uma preocupação aí no radar em relação à situação macroeconômica brasileira e isso afeta o consumo. Tá certo? Então é preocupante, isso acontece de tempos em tempos. Toda vez que o boi tem que subir, ele vai rasgando tudo para cima sem se importar com o que sobra atrás. Né? Isso aconteceu em 2020 e 2021, por exemplo, em que o consumidor brasileiro estava combalido pela crise causada pela pandemia, inclusive, a gente já tinha uma crise econômica prévia, se somou a pandemia, desemprego e inflação, tá certo? E mesmo assim o boi subiu muito. A carne no varejo também subiu. E quando a gente fala isso para o consumidor final, né, para a dona de casa, só até estranho para ela, mas o boi ainda subiu mais do que a carne. E a carne subiu muito, né, chamou muita atenção, gerou manchetes, gerou até discussões políticas, né, de campanha eleitoral. Mas o fato é que naquele período o boi subiu ainda mais do que a carne. Por quê? Porque de fato faltava oferta. A gente alocou uma boa parte dessa oferta no mercado internacional, perdemos consumo per capita aqui internamente no Brasil e muito possivelmente é o que vai acontecer na próxima fase de alta, dificultando a vida dos frigoríficos não exportadores, mas dos exportadores também, tá? Porque eles acabam tendo que pagar mais caro pela matéria-prima nesses momentos também. Mas, obviamente, tem uma via de escoamento ainda maior.